Vamos continuar falando sobre fake news a partir de agora com a deputada federal Carla Zambelli. Deputada, boa tarde, como eu já disse, bem-vinda aqui ao Visão CNN. Por que a senhora escolheu ficar em silêncio ontem durante o depoimento à Polícia Federal no inquérito contra a fake news? Bom, na verdade eu não fiquei em silêncio absoluto, tá? Eu até expliquei um pouco isso na saída. Eu não posso dar detalhes, porque existe um sigilo dentro do processo, mas quando a gente chegou lá, eu cheguei lá com a informação que existia uma peça, né, do Alexandre de Moraes, no qual inclusive a Joyce Hasselman fala que eu produzia fake news e cita um tweet meu. Se vocês tiverem acesso a esse documento, eu posso até mandar para vocês. E eu fui preparada para responder a respeito disso. Era um tweet que eu falava, se vocês continuarem a mexer com a Lava Jato, vamos derrubar cada um de vocês. STF, vergonha nacional. E eu fui para lá para responder esse tweet, para dizer que quando eu falo em derrubar, eu não estava falando em matar ninguém, eu estava falando em impeachment, né? Tanto é que eu já impetrei 2 pedidos de impeachment, já como deputada, contra o Lewandowski por abuso de autoridade, contra o Gilmar Mendes por diversos delitos, junto com o Modesto Carvalhosa. Então, eu fui pronta para responder essas perguntas, esse tipo de pergunta. Por quê? Porque na segunda-feira, o Alexandre de Moraes, teoricamente, segunda ou terça-feira, teoricamente disse que soltaria, né, a informação para a gente a respeito do inquérito, pelo menos o que me envolvia. E quando o meu advogado chegou no horário marcado pelo gabinete do ministro, o meu advogado não foi atendido, disseram que o material estava na PGR, ele ficou buscando esse material, não conseguiu encontrar. Pediu de novo de manhã, no dia da minha oitiva, e também não estava lá. Então, assim, eu fui na esperança de que, independente de ter acesso ao inquérito, eu pudesse colaborar, porque eu não devo nada. Eu estava disposta até a quer deixar meu celular aqui, deixa meu celular, entendeu? Eu não produzo fake news. Então, estava disposta a responder perguntas que tivessem relação casuística fácil de ser detectada. E as perguntas, então a gente, assim, teve uma conversa antes, eu expliquei que eu estava ali pelo respeito que eu tinha à Polícia Federal. Eu estou respondendo vários outros inquéritos. Aquele que eu, inclusive, vim para cá conversar, né? Tem o do Moro, tem o do suposto acesso a informações privilegiadas da Polícia Federal. Tem a corrupção ativa, administração criminosa. Assim, eu estou sendo muito perseguida, né? E tem vários processos que estão no STF. 2 pedidos de apreensão de celular, que foram negados recentemente. Mais 5 pedidos de cassação de mandato dentro da Câmara. E vocês me desculpem, eu estou um pouco eufórica, porque eu vim para cá para a gente debater. Eu ia debater com uma deputada, vim preparada para eu debater com uma deputada e para responder sobre o inquérito, e aí vi no caminho toda essa reportagem que vocês acabaram de colocar. Mas não, voltando... nós pedimos desculpas, imagina, deputada, pode beber uma água se quiser, mas a gente agradece. A gente agradece porque a gente ainda quer realmente perguntar sobre esse inquérito também. Então, eu agradeço que a senhora esteja aqui também, com essa coincidência da senhora estar aqui, mas a gente precisa realmente esclarecer alguns pontos que são importantes para todos, para a população. Porque, aliás, inclusive, nós falávamos aqui, deputada, é muito triste ver os deputados tendo todos esse tipo de postura, né? Todos, não posso generalizar, mas muitas vezes a gente vê esse tipo de briga nas redes sociais. Para a política, para o eleitor, para o cidadão brasileiro, o que a gente está vendo é muito triste, deputada. Mas a gente vai falar sobre isso depois. Pode continuar falando sobre o inquérito. Então, assim, eu estou respondendo vários inquéritos, processo de cassação e etc. Ou seja, a minha função, como uma pessoa que não deve nada, é ir à Polícia Federal. Com isso, eu não estou dizendo que quem não foi deve. Com isso, eu estou dizendo que, independente de eu ver o inquérito, como eu sei que eu não devo nada, eu fui para tentar responder as perguntas, as quais eu tinha visto na peça que era pública, né? Que falava desse tweet meu da STF Vergonha Nacional e que eu repito aqui. Se eles fizerem alguma coisa para prejudicar o povo brasileiro, vamos derrubar os ministros. Agora, lógico, nas vias institucionais, impeachment, né? Que o Senado serve para isso, é o poder moderador do STF. Então, eu fui lá para responder isso. Quando eu cheguei lá, as perguntas, que aí, desculpa, eu não posso entrar no mérito das perguntas porque é sigiloso o processo, elas não tinham relação casuística factuais. Então, muito soltas. E eu, sinceramente,
como entendo, e também meu advogado, que esse inquérito é inconstitucional, e a gente não sabe muito bem como ele nasceu, e a gente vê que ele nasceu praticamente de um depoimento da deputada Joyce Hasselmann, do deputado Nereu Crispim, do deputado Frota e mais um deputado. Ou seja, 4 deputados fizeram depoimentos na CPMI da fake news que geraram esse inquérito. Aí a PGR ontem soltou que são 10 mil páginas e que somente 2% são provas que realmente podem ser levadas a sério. Além disso, pegaram pessoas, cidadãos do povo, e juntaram junto com pessoas que têm foro privilegiado. E aí o PGR pede para separar, porque não tem relação uma coisa com a outra. Saí de lá falando o seguinte, que eu fui, em respeito à Polícia Federal, fui tentar responder algumas perguntas, que, caso eu pudesse responder. Preferi ficar em silêncio, porque as perguntas eram muito genéricas e assim... me dava a impressão de que seriam cascas de banana para o caso de querer ligar uma coisa com a outra. Como é que eu vou responder perguntas que eu não sei qual é a ligação com o inquérito que tem? E aí preferi ficar em silêncio. Realmente fiquei lá, acho que mais de 1h30, para poder tentarmos chegar a essa conclusão de que eu ficaria em silêncio. E aí pedi para fazer constar algumas coisas, ou seja, não foi um silêncio absoluto. Eu pedi para fazer constar algumas observações na minha declaração. Como é sigiloso, eu não posso falar para vocês, mas no momento correto vocês vão saber. E é muito interessante porque tem total a ver com o que vocês acabaram de falar. O deputado, ele serve para quê? Para representar o povo. Gente, eu tenho uma proposta lá, assim como o Sanderson também tem, o Novo também tem, junto com o JHC e outros deputados, propostas para a gente poder tirar dinheiro do fundo eleitoral e do fundo partidário para a gente poder combater Covid. E esse processo, esses projetos todos, não estou falando nem do meu, não quer colocar um projeto meu que tem sobrenome Zambelli, não coloca, mas coloca do Sanderson, coloca do Novo, do JHC, para a gente poder combater o que a gente precisa combater de verdade. Deputada, deixa eu só fazer um esclarecimento rapidinho. Tá. Agora há pouco a gente falou do inquérito das fake news. Esse inquérito ele não nasceu nesse ano, ele nasceu no ano passado e a investigação veio ali, tem cerca de 1 ano, que foi em março, se não me engano, 19 de março, que esse inquérito foi aberto por ordem do próprio presidente da Corte, Dias Toffoli, que delegou ali a relatoria ao ministro Alexandre de Moraes. E, à medida que essas investigações avançaram, chegou-se a tweets de deputados que faziam também ameaças e tinham ali posicionamentos críticos ao Supremo Tribunal Federal. Então, ele não nasceu, essa investigação, esse inquérito, do depoimento da CPMI de Joyce Hasselmann e Alexandre Frota. Mas eu fui incluída depois do depoimento. Então, assim, eu e os outros 5 deputados fomos incluídos por conta do depoimento da CPMI da fake news. A gente está vivendo um momento tenso no nosso país, as pessoas estão aquarteladas, né? Existe muito estresse, existe muita polarização, mas é momento da gente discutir a Covid. Então, por exemplo, eu vi no caminho, vindo para cá, eu vi que vocês citaram, por exemplo, um projeto que está rolando no Senado a respeito de fake news. Já temos todos os procedimentos legais necessários para entrar com processo, por exemplo, se eu percebi agora, né, que a deputada Joyce fez um vídeo a meu respeito e essa fala que apareceu é de um vídeo que ela fez, está na rede dela, de um áudio que eu mandei para o Tomé Abduch, falando sobre o plano Mansueto. Quer dizer, olha só, eu falo, já falei com ele, tá tudo bem, tá tudo certo, podem ficar tranquilos, até o PT está ajudando. Ela pegou esse áudio e transformou num outro áudio, colocando, já falei com ele, como se eu tivesse falado com o presidente da República. Até o PT está ajudando a tirar o Moro. Então, assim, ela coloca uma coisa, ela montou uma fake news de verdade. Então... Como ela teve acesso a esse áudio, deputada, se foi para o Tomé? Eu mandei para o Tomé Abduch. O Tomé Abduch, ele é responsável pelo Nas Ruas. A gente tem a gente mantém comunicação com os movimentos, porque quando a gente precisa dos movimentos para poder pressionar deputados, para poder colocar nas redes sociais, ajudar a gente com o projeto, por exemplo, o Plano Mansueto era um projeto que a gente precisava aprovar. Quando ele saiu em votação num sábado, o Tomé se assustou e falou, como que num sábado o Senado está funcionando? Acho que foi até no sábado que o Moro deu a oitiva, porque era o sábado... Foi no sábado 2 de maio, deputada.
Foi. Isso, porque sexta-feira era feriado e sábado. Ele achou muito estranho que o Senado estivesse funcionando num sábado para votar o Plano Mansueto. Entrou em contato comigo. Aí eu liguei para Eduardo Gomes, que é o líder do Senado, eu disse, fique tranquilo, não tem nada de errado, tá tudo certo. Até o PT está ajudando a aprovar o Plano Mansueto. O Tomé pegou esse áudio, esse conjunto de áudios e mandou para um grupo que chama Movimento nas Ruas, que ele achou que estava mandando para o Conselho. Só que ele mandou para um grupo de discussão que tem 150 pessoas. Provavelmente esse áudio. E eu mostrei tudo isso ao vivo. Nesse dia que saiu esse vídeo, né, distorcido, eu fiz um ao vivo. Eu estou aqui com o meu celular, eu posso mostrar para vocês. Eu fiz um vídeo ao vivo mostrando o que eu tinha falado com o Tomé, o que o Tomé me respondeu, aquele áudio, e falei, olha, ele mandou para um grupo que chama Nas Ruas, discussão, não sei, e devem ter vazado esse só o único áudio, porque eram vários, para a Joyce, e a Joyce, aí agora eu vejo ela falando para montar o vídeo, e ela falar que aquela voz não é dela, que não sei o que não é dela. Desculpa. Tá deputada, a senhora quer dizer que a deputada Joyce Hasselmann fez uma montagem fora de contexto, pegou vários contextos e uniu um só. Completamente fora de contexto. Você imagina, eu estou falando do Plano Mansueto. Eu mandei para o jornalismo de vocês aí o vídeo. A qualquer momento vocês podem colocar no ar. Inclusive o vídeo me ridiculariza. Então, assim, me dá um pouco de vergonha. Mas é que a gente precisa apresentar a verdade. Ela colocou um vídeo nas redes sociais dela, tirando completamente de contexto um áudio que eu tinha mandado de 9 segundos, dizendo que eu tinha falado com o presidente Bolsonaro a respeito do Moro e que o PT estava ajudando a sei lá o quê. Aí ela coloca Lula e Bolsonaro são iguais. Então, eu não consegui ver toda a reportagem de vocês, porque eu vim no caminho e só vi essa parte, via pedaço da Bia. Eu vi a criação dos CPFs. Gente, criar CPF falso para criação de perfil, para criação de Twitter, seja para lá o que for. Ainda que não fosse para fazer maldade, tá? Que fosse só para criar CPFs e perfis fakes. E isso é crime. Isso é mais do que criar fake news, isso é crime, isso tem que ser investigado. Então, assim, não sei como é que eu vou fazer, mas eu vou falar com o meu advogado e a gente vai entrar na PGR contra essa mulher. Deputada, eu vou pegar essa sua última fala, que isso é crime. A gente vem discutindo aqui a necessidade da CPI da fake news, a necessidade do inquérito, justamente por conta desse tipo de crime. Aí a senhora, ontem mesmo, na saída lá da PF, se eu não me engano, a senhora defende a liberdade de expressão. E aí, como que a senhora trata nesse momento? Liberdade de expressão, crime, se vocês têm sido críticos dessa CPI da fake news, do inquérito. Se vocês têm sido críticos do inquérito e agora, nesse momento, a senhora fala de crime ou liberdade de expressão? Vamos lá, existe uma diferença entre você... Vamos supor que ela pegasse um áudio meu, que eu mandei para o Tomé, e estivesse falando alguma coisa errada. Né, estivesse cometendo algum tipo de delito, alguma coisa assim, e ela trouxesse esse áudio como verdade e publicasse na rede dela, isso é liberdade de expressão. Ah, vazou o áudio, não sei o quê, ele mandou para um grupo, ela tem infiltrado no grupo do Nas Ruas, que deve ter, né, que tem, com certeza. Isso é liberdade de expressão. E vamos e venhamos, se isso me incomodou, já existem dispositivos legais para eu me referir, para eu fazer alguma coisa. Eu posso entrar com pedido de cassação, eu posso entrar com pedido de denúncia na JEC ou na vara civil, né, no juizado especial civil ou na vara civil, pedindo indenização. Eu posso entrar com pedido, como eu vou fazer agora, entrar na PGR com uma denúncia. Então, já existem meios legais para o cidadão comum ou para a deputada federal entrar contra uma pessoa dessa. Deputada. A gente não precisaria do CPMI e nem precisaria do inquérito. E olha só, deixa eu só completar meu raciocínio. O inquérito, ele é ilegal porque ele nasceu de uma forma ilegal. O Toffoli decidiu criar, não existiu um sorteio, ele determinou que fosse o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes não pediu ajuda da PGR, agora a PGR está entrando, mas durante todo esse tempo, eles simplesmente ficaram fazendo o papel de vítima, de acusador, de julgador, de tudo. Então, por isso o inquérito é legal. Agora, sim, isso vai ser definido na semana que vem. Então, eu nem faço questão de brigar aqui, nem de pontuar isso daí. Deputada.
Sim, por favor. Não, desculpa ele interromper, só porque é o mesmo assunto, e aí eu acho que é importante que a gente pontue algumas coisas aqui. A deputada Joyce Hasselmann não está, pode ser ouvida pela gente a qualquer momento, mas é importante esclarecer esses pontos, para a gente não cair em incoerência. A deputada Joyce Hasselmann é constantemente xingada nas redes. E aí, é crime ou liberdade de expressão? Vamos lá. É liberdade de expressão da pessoa xingar quem ela quiser. Eu sou xingada todos os dias, não é só a deputada Joyce Hasselmann. Eu sou uma pessoa que todo mundo sabe que eu batalho muito contra a corrupção há 9 anos. Então, eu bato muito de frente contra a esquerda. E aí, eu sou chamada, desculpa, de piranha para baixo, tá? Nas minhas redes sociais. Só que eu tenho uma moderação na minha rede que eu digo assim, essa pessoa me insultou, eu vou bloquear. Eu oculto e bloqueio, essa pessoa não vai me insultar mais. Agora, se aquilo ali me incomodar ao ponto de eu achar que eu devo entrar com processo, eu entro com processo. A própria Câmara, tem uma área dentro da Câmara que existem advogados para processar, por ordem dos deputados, né, para abrir processos desse tipo. Então, eu poderia usar a Câmara. Inclusive, se eu não me engano, tem um processo meu que uma pessoa passou muito do ponto e colocou uma mentira. Uma coisa é eu ofender, eu me sentir ofendida e eu entrar com um pedido de ofensa, calúnia, etc. Já entrei, inclusive contra uma menina que está dentro do inquérito, a Sarah Winter. Ela fez um vídeo que era falando uma mentira a meu respeito, eu entrei com processo contra ela. Aí ela viu o processo e no dia da CPMI da fake news, que a Joyce Hasselmann riu quando eu falei do meu aborto, que eu sofri um aborto, e eu tinha acabado de perder um bebê, e isso no dia pegou bem mal, assim, porque a câmera pegou ela rindo, quando eu falei do aborto. A Sarah Winter fez um vídeo pedindo desculpas na rede social. E eu falei assim, então tá, você já fez o que eu queria, você pediu desculpas e você se retratou. Ela se retratou verdade, e eu retirei o processo. Então, assim, nós já temos meios legais para isso. O inquérito em si, vamos supor que alguém se alguém estiver ameaçando de fato os ministros do STF, eles devem processar a pessoa ali. A gente tem a Vara Civil, a gente tem o JEC, a gente tem a PGR, que eles usem os meios legais para fazer isso. Se eles se sentirem ofendidos ou se eles se sentirem ameaçados. Eu sou ameaçada de morte desde 2016. E não é qualquer ameaça de morte. São ameaças pesadas. Isso não é liberdade de expressão, deputado? Aí não é liberdade de expressão, mas aí eu busquei os meios legais. Eu não preciso do inquérito para isso, eu não preciso da CPMI para isso. O que a Joyce está fazendo, o que a Joyce fez, aí falando da Bia Kicis, chamando de vagabunda e tal, tá bom. Isso daí é liberdade de expressão. A Bia Kicis se sentiu ofendida. Não, isso é difamação, deputada. Xingamento é difamação. Aí é o que eu ia falar. Se a Bia Kicis se sentir ofendida, ela vai entrar com processo de difamação contra a Joyce. Agora, precisa de CPMI? Precisa de outra lei para isso? Isso é difamação, já existe lei para isso. Deputada, eu quero aproveitar o máximo da sua presença aqui para esclarecer isso, né? Muito, muito francamente sobre esse tema. E as pessoas que não têm acesso à justiça, deputada, o que a senhora pensa dessas pessoas que vão sofrer o mesmo tipo de coisas que a senhora sofre, que a deputada Joyce Hasselmann sofre, Bia Kicis, enfim, que não são parlamentares ou que não têm acesso e que vêm sofrendo? Não deveria ter uma lei para coibir isso, para que outras pessoas que não têm acesso à justiça possam se defender? A gente não tem defensoria pública no país? Todas as pessoas têm acesso à justiça. Se você não tiver acesso a um advogado que você possa pagar, você procura a defensoria pública, apresenta o que aconteceu. Eu tenho uma tia que o marido dela desapareceu, ela procurou a defensoria pública para que a aposentadoria dela viesse para ele. Ela não tinha condições de pagar advogado. Minha tia. Dentro da minha família. Eu sou deputada, mas eu não sou uma pessoa rica. Então, assim, desculpa, mas a justiça está acessível a todos. Agora, o que a Joyce Hasselmann fez aí, e a gente precisa pontuar bem o que é crime, criação de CPF é crime. Isso é crime. E a gente vai denunciar na Procuradoria-Geral. Eu estou aqui no grupo Tô lendo aqui o grupo do pessoal do bloco, né, bolsonarista. Vamos montar, o Jordi, Carlos Jordi, a Bia Kicis, estão todos comentando aqui já. Vamos montar um procedimento primeiro, de cassação de mandato, porque ela desvirtuou vídeos, né? Houve uma desvirtuação de conteúdo para montar fake news e houve crime
que eu acho que... Se ela está falando aí, que eu acho que ela fez um tweet dizendo que invadiram o celular e tal, deputada Joyce, faz uma coisa, não joga seu celular fora não, tá? Não muda o celular, não. Deixa esse celular aí, porque a Polícia Federal tem que apreender seu celular, porque agora seu celular é prova. É prova e tem que ter histórico no seu celular. Então, deputada, que você não delete seu celular, porque senão você está obstruindo a justiça. Deputada, só para esclarecer, me corrija se eu estiver errado na cronologia. A senhora mencionou esse áudio que faria essa associação entre o grupo bolsonarista e os petistas, que esse áudio foi distorcido. A senhora gravou esse áudio naquele momento da votação do projeto de ajuda a estados e municípios no dia 2 de maio no Senado. Quando que a senhora identificou que essa fala tinha sido tirada de contexto e a senhora tomou alguma dessas medidas institucionais que são possíveis de serem tomadas para questionar a sua colega Joyce Hasselmann, ou a senhora só fez a postagem nas redes sociais rebatendo o áudio dela? Eu fiz um vídeo ao vivo, até tive que fazer... Esse vídeo? No dia 2 mesmo, quando ela postou o vídeo dela, eu fiz um vídeo meu e fiz o seguinte, peguei, como a troca de mensagem estava no meu celular, né, junto com o Tomé, tá aqui, eu posso mostrar para vocês ao vivo, eu peguei o celular do meu marido, entrei ao vivo com o celular do meu marido, como eu sou bloqueada na rede social da Joyce, eu peguei o celular da minha mãe, entrei na rede social da minha mãe, entrei lá na rede social da Joyce, falei, olha pessoal, a Joyce fez esse vídeo. Tá nas redes sociais, vocês podem ver. Tá no meu YouTube, tá no meu Facebook, tá em todos os lugares. Filmei, virei a câmera, filmei o vídeo que ela fez, que tá aí pra produção de vocês, se vocês quiserem postar. Aí depois peguei o meu celular e falei, pessoal, vocês viram esse áudio que ela falou? Tá aqui, ó. Virei meu celular e mostrei a minha conversa com o Tomé ao vivo. O que eu resolvi fazer? Eu resolvi me defender nas redes sociais para o meu público. Ah, Carla, por que você não entrou com um processo contra ela? Bom, primeiro que eu não imaginei que ela tivesse recebido o vídeo e tivesse pedido para distorcer. Eu imaginei assim, bom, eu tenho que esclarecer para o meu público. Agora, eu vou perder meu tempo de deputada para entrar com processo contra a Joyce, porque ela fez um videozinho contra mim? Eu não estou diminuindo o que ela fez. O que ela fez, agora, olhando o todo, dá para perceber que foi maligno. O que ela está fazendo é maligno, além de criminoso. Porque tem um detalhe. Ontem eu fui na Polícia Federal, acusada de produzir fake news e acusada por ela, quando ela era ela que tinha que estar sentada lá na Polícia Federal. Era ela que tinha que estar oferecendo o celular para o delegado para dizer, você precisa do meu celular para ver se eu produzo fake news? Eu tenho... Agora ela pega o gabinete dela e tem um detalhe. Tem uma outra coisa que eu tenho que falar com vocês, porque eu estava investigando a Joyce, porque eu vi que ela estava fazendo coisa errada. As pessoas que trabalhavam com ela dentro do gabinete, isso é muito grave, tá? Aí a gente vai ter que ir atrás, mas eu estava investigando e vocês podem depois olhar se vocês quiserem. Eu mandei para a produção de vocês aí. Vocês podem colocar no ar se vocês quiserem. Tem uma Caroline e tem um rapaz que chama... Eu vou pegar o nome dele aqui. Que eram lotados em outro gabinete. Tá aqui, ó, Caroline e Cristiano Girundi. Esse Cristiano, ele trabalha como chefe de gabinete dela. Ele estava lotado na segunda Secretaria do Senado e trabalhava como chefe de gabinete dela. E essa Caroline é a assessora de comunicação dela, ou seja, muito provavelmente uma das pessoas envolvidas na criação dos CPFs, na criação dessas fake news. Essa pessoa estava lotada na liderança do governo até um mês atrás. Quando é que a Joyce deixou a liderança do governo? Acho que outubro? Novembro, alguma coisa, setembro, foi mais ou menos por outubro. De outubro até o mês passado, essa Caroline estava lotada na liderança do governo, no Congresso, recebendo dinheiro do governo para produzir fake news contra o governo. Vocês me desculpem, mas isso é mais do que... É uma patifaria o que essa mulher está fazendo. E agora vem falar... Da última vez que saiu o áudio dela falando que criou fake news, ela fez um videozinho dizendo que eram perfis... JH Notícias, JH não sei o quê. Ela foi tão infeliz que quando ela fez o vídeo, antes de fazer o vídeo, ela não criou os perfis. Alguém foi lá e criou os perfis com os nomes que ela deu e hoje sacaneia ela nas redes sociais. Bom, deputada, gostaria de agradecer muito a participação da senhora aqui no Visão CNN, trazendo esclarecimentos sobre esses fatos. Muito obrigado, então.
Eu que agradeço. Eu só queria dizer uma coisa. O gabinete do ódio não existe na presidência da República. A gente agora está percebendo que o gabinete do ódio está dentro do gabinete da Joyce e sendo pago não só com dinheiro público, mas com dinheiro de gabinetes que não são o dela. Então, além de tudo, ela está colocando pessoas lotadas em outros gabinetes para parecer que ela gasta menos. Olho nisso também. Mas aí não deveria ter sido o gabinete do líder do governo que deveria ter exonerado essa assessora, deputada? Só para esclarecer esse ponto. Deveria, talvez deveria. Foi Agora, uma falha do gabinete ali? Pode ser uma falha, porque assim, a liderança do governo no Congresso, a liderança do governo na Câmara, a liderança do governo no Senado, são gabinetes grandes, eles têm orçamentos grandes. Então, de repente, você chega lá, você é colocado lá, você não tem 2 semanas para se preparar, você começa a trabalhar. E o Eduardo Gomes, o senador Eduardo Gomes, deve ter chegado, deve ter começado a trabalhar. Às vezes você nem percebe que a pessoa não está trabalhando para você. Essas pessoas, por exemplo, essa Caroline que estava lotado lá, e esse outro rapaz que é chefe de gabinete, era isso que eu estava investigando, tá? Não estava investigando outra coisa, só investiguei isso. Que estava lotado em outro lugar no Senado também. Às vezes você acha que ele está trabalhando para você, porque ele apresenta resultados para você. Mas está trabalhando também com a Joyce. Agora, esse chefe de gabinete está lotado na liderança do PSL. Ontem, ela deixou de ser líder. E ela foi assumir a comunicação da Câmara. Agora eu pergunto, comunicação da Câmara, quem que entrega? É o presidente Maia. O presidente Maia nomeou a Joyce Hasselmann como responsável pela comunicação da Câmara dos Deputados. Essa mulher vai criar fake news agora dentro da Câmara dos Deputados? Aí eu peço, presidente Maia, eu te desafio que hoje mesmo, o senhor tire a responsabilidade da deputada Joyce Hasselmann da comunicação da Câmara e coloque alguém honesto, alguém decente, alguém que não crie fake news e que não tenha, de fato, o gabinete do ódio. Obrigada, deputada Carla Zambelli. A gente já tinha se despedido, desculpa, assim, então agora, só para dizer que a gente já tinha encerrado a entrevista. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Me desculpe, eu estou eufórica porque, enfim, mas vocês por ter dado essa oportunidade. Obrigada, deputada. Perfeito, deputada.